Meus irmãos, vamos começar então o nosso culto de louvor e agradecimento ao nosso Deus. Eu quero dar as boas-vindas a você que veio estar conosco hoje aqui. Quero dar as boas-vindas para você também que está nos vendo e ouvindo pela internet. Para nós é um prazer ter você aqui. E nós vamos começar este culto lendo com vocês o que está escrito no Salmo de número 19, do verso 1 até o verso 4. Amém? Amém. Está escrito assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém, gente? Amém. Amém. Vamos dar glórias ao nosso Deus. Amém? Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Nós te damos glórias porque a tua palavra fala que toda a criação, ela proclama a glória do Salvador. Toda a criação, ela proclama a glória do Criador. Toda a criação proclama a glória daquele que criou todas as coisas. E nós te somos gratos, Pai. Te somos gratos por tão maravilhosas coisas que o Senhor criou e tem feito a nosso favor também. Meu Pai, eu te peço agora que o Senhor esteja conosco em tudo aquilo que nós vamos fazer aqui. Que a tua presença seja manifesta no nosso meio. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, ó Pai, e venha a fazer com que nós tenhamos mãos limpas para levantar estas mãos a Ti enquanto nós estivermos Te louvando e Te adorando. E que o Senhor receba o nosso louvor. Ao mesmo tempo, eu te peço, ó Deus, que o Senhor já vá preparando os nossos corações para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos. No nome santo de Jesus. E quem concorda comigo, diga amém. Amém. Aleluia. Mateus 3, verso 13, diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele, no caso João, o admitiu. Agora nós vamos passar de Mateus 3 para Mateus 11, os versos 2 a 3. E que está escrito o seguinte: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Vou repetir o que ele perguntou, mandou perguntar para Jesus: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Amém? Amém, gente? Amém. Vamos orar então. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra, porque eu creio, ó Deus, que o teu Espírito Santo já começa a fazer algo no nosso meio quando nós lemos a tua palavra. E quando nós estamos também reunidos, ó Deus, em comunidade de fé. Eu te peço mais uma vez o teu perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Que o Senhor venha nos lavar no teu sangue nesse momento. Que o Senhor venha nos cobrir com a tua graça. E que nós possamos, ó Deus, ouvir, aprender e entender tudo que há de ser dito aqui. Porque é para o nosso entendimento, é para o nosso crescimento, mas também é para o nosso fortalecimento e para a nossa esperança. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Amados, veja bem, nós lemos aqui nesses dois blocos de texto dois momentos muito marcantes na vida de João Batista. Né? Todo mundo conhece. Mesmo quem não é cristão, quem não é crente em Jesus, conhece ou já ouviu falar de João Batista. Né? Então vejam, o primeiro momento que foi muito marcante na vida deste homem foi quando justamente no auge do seu ministério ele recebe a visita, se eu puder dizer assim, do próprio Senhor Jesus Cristo enquanto ele estava batizando, e o Senhor Jesus Cristo
pede para ser batizado por ele. Agora veja bem, meus irmãos, João Batista batizava para o arrependimento. O ministério de João Batista era de preparação da vinda do Cordeiro, do Filho de Deus, e era um batismo de arrependimento. Era um batismo em que as pessoas se diziam, né, nesse ato batismal, eu me arrependo dos meus pecados. E nisso elas estavam sendo preparadas para a vinda do Messias. Agora veja bem, aí eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu creio que isso vai ser bom para você e vai ser de ensinamento. Você já parou para perguntar, ou até mesmo você que está nos vendo ou ouvindo, por que é que Jesus pediu para ser batizado? Já parou para se perguntar? Por quê? Por que é que Jesus pediu para ser batizado? Porque veja bem, gente, ele como filho de Deus, ele havia nascido sem pecado. Ele nasceu sem pecado. Então, para que ele precisaria ou quereria ser batizado? Se aquele batismo era para arrependimento de pecados. Veja, às vezes a gente tem certas dúvidas, mas a própria palavra ela nos responde. A Bíblia responde a própria Bíblia. E a resposta a essa pergunta que é muito comum e que eu me fiz durante muito tempo, está simplesmente naquilo que o Senhor Jesus disse no verso 15. Quando ele disse, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí eu vou dizer para você, né? Jesus precisava ser batizado? Não, não precisava. Ele era nascido de Deus, filho de Deus, sem pecado. Ele não precisaria ser batizado. Só que veja, quando ele diz que convinha se cumprir toda a justiça, ele está dando a justificativa e a explicação do porquê que ele quis ser batizado. Sabe por quê? Em primeiríssimo lugar, ele estava confirmando para todo mundo que estava ao redor o seguinte, eu acredito e eu valido o batismo que João está fazendo. Imagina só a situação, mais de 2000 anos passados, aí a gente hoje diz que a pessoa se rendeu ao Senhor Jesus, ela deve se batizar. Se Jesus não se batizasse, algum espertinho ia chegar e dizer, ah não, se o próprio Senhor Jesus não se batizou, para que eu preciso me batizar? Entende? Só que ele fazendo isso, em primeiríssimo lugar, ele diz, eu valido, eu concordo com o que João está falando, com o que João está fazendo, perdão. Só que veja, existe um motivo maior ainda que tem a ver com o que ele falou, que é a questão da justiça. Veja bem, a justiça de Deus ela é cumprida quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então veja, para que a justiça de Deus que fala que precisamos nos arrepender dos nossos pecados fosse cumprida, ele mesmo deu testemunho de que isso era válido. Então o Senhor Jesus ele se batiza justamente para dizer o seguinte, olha, você que está aqui me vendo e nós que estamos aqui hoje, é necessário que você e eu, nós aqui, e ele dizendo para todo mundo que estava ao redor dele, é necessário que você se arrependa dos seus pecados para que a justiça de Deus possa ser cumprida na sua vida. Então veja, gente, quando ele se batiza, ele está dizendo exatamente isso. A justiça de Deus precisa ser cumprida. Então eu vou me batizar como exemplo, mas eu não preciso. Mas você precisa. E é nisso que a gente vê que o Senhor Jesus se batiza. Ele é batizado por João sem necessidade. Agora veja, nós temos aqui o segundo momento marcante da vida de João. E esse segundo momento marcante da vida de João é quando ele está preso. Sabe, gente, João ele é preso por dizer a verdade. Ele é preso por Herodes porque João chega e publicamente denuncia o pecado daquele governador, Herodes. Por quê? Porque Herodes tinha se divorciado da sua mulher. E Herodias, que era esposa do seu irmão, se divorciara do seu irmão, do seu marido, que era irmão de Herodes, para que os dois pudessem se casar, ou seja, os dois se divorciaram para poderem ficar juntos. E João Batista, ele chega e denuncia isso publicamente, dizendo que o que você fez é pecado. O que você fez é pecado, é errado.
E Herodes, muito instigado pela sua própria esposa, Herodias, vai e manda prender João Batista. Interessante, ele é preso por ter dito a verdade. E veja, o fato de Herodes ter feito isso, na verdade, tinha incomodado muita gente. Porque pela lei mosaica, eles não poderiam se casar. E pela lei mosaica era pior ainda que ela tivesse se divorciado do irmão dele, para eles dois poderem se casar. Ou seja, eles fizeram tudo errado. Enfim, ele é preso. Ele é preso por causa disso. Agora veja bem, nós não temos noção exata de quando é que ele manda os discípulos dele fazerem essa pergunta para Jesus. Só que veja, existe um consenso de que João Batista ficou preso entre 10 meses a 1 ano. E existe também um consenso dizendo que ele mandou essa mensagem através de seus discípulos para Jesus aproximadamente no final desse período, ou seja, ao final de 10 meses ou ao final de 1 ano. E basicamente, após ele mandar essa mensagem para o Senhor Jesus e depois receber a resposta, que nós vamos estar vendo isso, Herodes, por causa da dança da filha de Herodias, que era Salomé, disse que o nome era Salomé, manda pedir a cabeça de João Batista. E João Batista é decapitado. Então, ele recebe a resposta do Senhor Jesus e basicamente logo depois ele é decapitado. Amém, gente? Amém. Agora veja, o conteúdo da mensagem que ele manda para Jesus é você? É você mesmo? Ou a gente vai ter que esperar por algum outro? O que significa uma mensagem como essa? Se fosse você, ou para você, ou se fosse você, mandando uma mensagem a alguém com esse teor, o que você estaria dizendo para essa pessoa, ou recebendo uma mensagem de alguém te perguntando isso? Ou você iria estar dizendo, eu não acredito mais, eu estou com dúvidas sobre o que eu sempre acreditei, ou se você recebesse essa pergunta, você iria dizer, o fulano de tal tem dúvidas a meu respeito. Ou seja, meus irmãos, depois de mais ou menos aí entre 10 meses a 1 ano, preso, João Batista tem o que nós chamaríamos hoje de uma crise na fé. E é basicamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Momentos em que nós passamos sobre crises de fé. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de João Batista. Ele tinha plena consciência, meus irmãos. Ele tinha plena consciência da sua tarefa, do seu ministério, de quem era Jesus, assim como ele também tinha conhecimento das Escrituras. Veja, em João 1, verso 32, está escrito assim, João dando testemunho para outras pessoas. Entenda, é o João quem mandou perguntar, escuta, é você mesmo? Ou a gente ainda vai ter que esperar mais alguém? É esse mesmo João que naquele momento crucial da vida dele tem dúvidas a respeito de Jesus? Antes, ou mais de 1 ano antes, ele diz o que está escrito ali e João testemunhou, ou seja, ele disse para os outros, vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Aí o verso 33 diz, eu não o conhecia. Agora atenção, que João era primo de Jesus. Eu não o conhecia como Messias. Atenção. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, ou seja, João estava dizendo, eu fui comissionado. Eu fui comissionado por Deus, quem me enviou para batizar. Eu fui comissionado por Deus para batizar as pessoas com água. Este que me comissionou, ou seja, Deus Pai, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Isso é João dizendo. Aí o verso 34 diz assim, pois eu de fato vi. O que João viu? Quando Jesus sai da água, o Espírito Santo desce com o formato de uma pomba, paira sobre Jesus, João vê aquilo, uma voz dos céus diz, esse é meu filho, em quem me comprazo. João ouve aquilo, vi
e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então veja, João conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, sabia qual era a missão do Senhor Jesus, assim como ele sabia qual era o seu ministério. Porque ele mesmo disse, olha, aquele que me mandou batizar. Todo cristão verdadeiro, ele passa por momentos de dúvida, passa por momentos de dificuldade, em que a fé dele é posta à prova, passa por momentos de crise na sua fé, iguais a que João, como ser humano, igual a você, a mim, ou como você, passou naquele momento. Amados, nós podemos aprender lições para a nossa vida examinando a vida de João Batista, que era homem, como, um ser humano como eu e você. O primeiro, ou a primeira grande lição que eu quero dizer para você aqui, que é bastante clara, é o seguinte: olha, toma cuidado a quem você dá ouvidos nos teus momentos de crise na fé. Toma cuidado. Sabe, gente, João estava na cadeia, preso, mas ele recebia visitas dos discípulos dele. Então ele, com certeza, a partir dos discípulos, ele já tinha ouvido falar dos milagres do Senhor, ele já tinha ouvido falar da movimentação, não é, no bom sentido, das andanças, né, do Senhor no seu próprio país. Ou seja, Jesus estava livre, pregando, anunciando o evangelho, fazendo milagres, e João, preso na cadeia, sabia disso. Só que, sabe o que é interessante, gente? Os discípulos de João, que com certeza eram aqueles que levavam essas novidades para João, eles há um tempo atrás já tinham tido problemas com Jesus. Os discípulos de João, há um tempo atrás, já haviam demonstrado para João preocupação com a, entre aspas, concorrência, entende? Entre aspas, porque não era concorrência. Com a concorrência do Senhor Jesus com João. Porque as pessoas estavam deixando de seguir João e indo até Jesus. Os discípulos de João já haviam manifestado esse tipo de preocupação, tipo, mestre, aquele ali que você reconheceu, olha, as pessoas estão indo atrás dele, não estão vindo mais até o Senhor. E nisso, eles com isso, eles já haviam mostrado algo que é muito comum nos nossos dias, favoritismo. Sabe, gente, infelizmente a gente ouve no nosso meio, né? Eu sou da igreja ABC. Infelizmente a gente ouve nos nossos dias, eu sigo o pastor fulano, eu sigo o bispo ciclano, eu sigo o apóstolo fulano de tal. A gente ouve isso, gente. Então, eu quero dizer uma coisa para você, veja bem. A igreja, ela existe para fazer discípulos. Sim. Nós existimos, a igreja existe, os ministérios existem para se fazerem discípulos, mas não discípulos do homem, discípulos de Jesus. Amém? A igreja existe para fazer discípulos de Jesus. Se uma igreja, seja ela qual for, ela existe para fazer discípulos da pessoa, então ela não está fazendo discípulos de Jesus, ela está fazendo discípulos daquela pessoa. Ela está fazendo seguidores daquela pessoa, não de Jesus. Então, meus queridos, você tem que ser um discípulo de Jesus. Eu tenho que ser um discípulo de Jesus. Você que está nos vendo e ouvindo pela internet, você tem que ser um discípulo de Jesus. Sim, em uma igreja. Em uma igreja. Frequentando uma igreja. Participando ativamente de uma comunidade de fé, mas sendo discípulo de Jesus, aprendendo na sua igreja, sendo discipulado ou orientado, ou enfim, recebendo aulas, enfim, ok, amém, mas ainda assim, sendo discípulos de Jesus. Amém, gente? Amém. Então veja, não tem nada escrito isso na Bíblia. Não tem nada escrito sobre isso na Bíblia, que eu vou dizer agora. Mas sabe, eu não tenho problema nenhum em imaginar que em algum momento os discípulos do João Batista tenham chegado para ele e falado uma coisa que também é muito comum nos nossos dias. Quem é que nunca ouviu essa frase? Olha, menino, menina, olha, eu sei que não era para te contar isso, mas eu vou te contar.
Estou vendo muita gente rir aqui. Eu acho que vocês já ouviram isso também, né? Aí vem aquela pergunta, né? Se você sabe que não é para contar, então para que você vai contar? É melhor não contar. E se alguém algum dia chegar para você ou para você e disser essa frase, olha, eu sei que não era para te contar, mas eu vou te contar. Chega para ela e fala, não. Se você sabe que não é para contar, me faz um favor, não me conta não. Não quero saber não. Não quero saber de nada não. Fica contigo. Se você já sabe que não, então olha, deixa para lá, não é? É verdade ou não é? Se não é para me contar, então olha, pode ficar com você. Deixa para lá. Então veja, eu não tenho como dizer isso para você, mas eu também não poderia dizer para você que alguns dos discípulos de João não chegaram para ele e disseram isso, olha, o seu primo Jesus, sabe o seu primo Jesus? Que você, João, disse que era o Messias? Você está aqui preso. Eu não entendo por que você está aqui preso e Jesus está livre. Eu não entendo por que você está aqui preso e Jesus está livre, está indo para um lado para o outro, está pregando, está batizando, e ele não faz nada para te libertar. Sabe, gente, o que impactou a vida de João Batista foi essa questão. Amados, a gente ouvir ou dar ouvidos a quem a gente não deve, em momentos que são delicados ou até mesmo dolorosos na sua vida, pode causar um prejuízo muito grande na nossa vida. Olha o prejuízo que quase causou na vida de João Batista. Por um momento, quase que ele perdeu a fé. Então, você ouvir quem você não deve pode causar um problema sério para você. Sabe, pessoas que trazem dúvidas para você, pessoas que você não deveria ouvir, mas que sem querer a gente acaba ouvindo, elas trazem dúvidas. Essas pessoas trazem dúvidas ou colocam dúvidas no nosso coração. Muitas vezes a respeito de Deus. Olha só a frase de João, é você mesmo? Ou a gente vai ter que esperar outra pessoa? Muitas vezes sobre a sua igreja. Meu Deus, como a gente ouve coisa aqui nessa cidade. Como a gente ouve coisa aqui nessa cidade. Sobre o que a igreja fez, sobre o que a igreja deixou de fazer, como é que aquela igreja é, como é que aquela igreja deixou de ser, como é que o pastor é, como é que ele deixa de ser. Como a gente ouve isso aqui. Essa cidade, e você que está nos vendo e ouvindo pela internet que não mora aqui, não vai saber disso, mas existe um espírito de fofoca aqui nessa cidade que ele tem que ser combatido em nome de Jesus, gente. Sabe? É um espírito de fofoca aqui nessa cidade, quem tem que chegar vai em nome de Jesus, eu te repreendo. E a gente tem que pôr isso para baixo, tem que pôr isso para trás da gente. Então veja, voltando aqui, você ouvir gente que você não deve ouvir, te põe dúvidas sobre Deus, sobre a tua igreja, sobre o pastor, e por aí vai, sobre, sei lá, mas sobre quem? Sabe? Agora veja bem, quando nós estamos em crise de fé, nós muitas vezes nós nos vemos obrigados a dar respostas que nós não temos. Porque a gente se sente inferiorizado, porque a gente se sente numa posição não privilegiada, porque a gente se sente numa posição em que nós estamos fragilizados. Então, muitas vezes, a gente se sente na obrigação de dar uma resposta. Preste atenção, quando você está numa crise de fé, a melhor coisa que você tem que fazer é ficar calado, quieto, no bom sentido, e buscar a presença de Deus. Você não é obrigado, na verdade, você não é obrigado em momento nenhum a dar respostas que você não tem. Aprenda isso. Você não é obrigado a dar respostas que você não tem para ninguém. Principalmente no momento em que você está se sentindo fragilizado ou fragilizada, em que isso nos coloca numa posição em que nós nos sentimos inferiores e obrigados a dar uma resposta. Você não precisa. Não há necessidade nenhuma, você não precisa dar resposta para ninguém. Agora veja, a segunda coisa que a gente aprende com a vida de João Batista, e essa é muito importante, é o seguinte: cuidado com as expectativas que você cria no seu coração. Cuidado. Cuidado. Mesmo, e aí você vai entender mais pro final, vai parecer esquisito agora no comecinho, mas mais pro final você vai entender. Mesmo que as suas expectativas sejam baseadas na palavra, gente. E por favor, você tem que ouvir até o final para você poder entender. Amados, Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para levar boas novas aos humildes. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e liberdade aos prisioneiros. Em algumas versões ela diz em liberdade aos que estão em prisão. Ok? Agora veja, eu devo duvidar do que está escrito aqui? De maneira nenhuma. Se está escrito, é porque Deus quis escrever, porque isso aqui está corretíssimo. Tudo que está escrito aqui está corretíssimo. Então veja, o que fazer quando Deus não se comporta da maneira que a gente quer ou que a gente espera? O que fazer quando Deus não se comporta da maneira que a gente quer ou que a gente espera, até mesmo baseado naquilo que a gente lê na Bíblia? Torno a dizer, acompanha comigo aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas expectativas, quando elas não são 100% bem colocadas, elas podem trazer dúvidas sérias ao nosso coração. João conhecia essa passagem. João, como profeta de Deus, e ele mesmo tendo dito que ele sabia a respeito da sua missão, ele sabia, ele conhecia essa passagem. Só que o que acontece? O que está escrito ali no finalzinho? Proclamar libertação aos cativos e liberdade aos prisioneiros, ou aqueles que estão em prisão. Não é? Agora imagina, você está numa prisão, está 1 ano numa prisão, você está vendo o teu primo, que você sabe que é o Messias, andando de um lado para outro, ele não vem te libertar. Onde é que está isso aí? Onde é que está o cumprimento disso daí na minha vida? E muitas vezes, gente, a gente lê a Bíblia e se pergunta com muita honestidade: Senhor, está escrito isso aqui. Por que isso não acontece comigo? Quantas vezes isso não aconteceu com você ou comigo, gente? Senhor, não está escrito? Então por que isso não acontece comigo? Vamos continuar a ver para que você entenda. Aquele homem que tinha testemunhado do Senhor, aquele homem que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, aquele homem que ouviu uma voz do céu dizer: este é o meu filho amado em que me comprazo, estava passando por uma crise, porque aquilo que ele tinha crido, aquilo que ele tinha entendido, não tinha se cumprido. Amados, veja bem, a maneira como enxergamos ou desejamos enxergar o agir e o mover de Deus, muitas vezes não se ajustam, sabe o quê? A realidade de quem Deus é, de como Ele age e do que Deus quer fazer em nós. Por isso que é muito importante você estudar a Bíblia como um todo. Como um todo. Para você poder entender o contexto de tudo que está escrito na Bíblia, você precisa ler a Bíblia. E eu já vou te dizer por que e você vai entender. Amados, proclamar libertação aos cativos e liberdade aos prisioneiros, ou aqueles que estão em prisão. Por que Jesus não libertou João? Ele podia ter feito isso? Podia. A gente vê narrativas na Bíblia em que, por exemplo, Pedro está preso, a igreja estava orando, e de repente o Senhor manda um anjo lá, as portas se abrem, as cadeias se quebram, Pedro sai, passa por todos os guardas, quando chega na porta da prisão externa, a porta se abre sozinha e ele vai, quando ele está na rua, o anjo vai embora. Ou seja, Deus pode fazer? Claro que pode fazer. Por que Jesus não libertou João, gente? Em primeiríssimo lugar, eu quero lembrar a você que esse texto que nós lemos de Isaías 61:1 não significa prisões físicas. Não significa que o Senhor liberta pessoas de prisões físicas. O contexto certo desse texto é que Jesus, ou o Senhor, liberta pessoas que estão encarceradas ou presas ao pecado. Ele liberta pessoas que estão presas ou encarceradas a um vício que não conseguem largar. Há um pecado que está tão enraizado na vida dela que ela não tem condição de largar. Então, estes que estão encarcerados a um vício, a um pecado, a algo que não querem largar, ou que não conseguem largar, é sobre esses que essa promessa se cumpre. Entenderam? Entenderam como se a gente não conhecer a Bíblia dentro do seu contexto correto e completo, a gente pode cair em crises de fé. Busque ler a sua Bíblia, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Tem dúvida? Vem perguntar. O máximo que vai acontecer vai ser a gente dizer:
Não sei a resposta, eu vou procurar saber e depois eu te digo. Agora, como eu falei, isso quer dizer que Jesus não pode libertar um preso que está numa prisão física? Claro que pode. Né? Eu contei a história de Pedro. Pedro estava preso. Jesus, ou o Senhor, mandou um anjo lá e libertou ele. Lá em Portugal, eu conheci um rapaz que ele estava preso numa prisão de segurança máxima. E ele falou para mim, enquanto a gente desenvolvia um trabalho lá na prisão, ele falou para mim, não falou para outro, eu fiquei sabendo. Ele disse, Rogério, eu nunca entendi por que é que Deus me deixou ser preso. Hoje eu sei. Deus me mandou para cá para me manter quieto, parado no lugar, para que eu pudesse ouvir a palavra e render meu coração a Jesus. Ele falou para mim, gente. Então aquele garoto que ele tinha saído do Brasil e tinha ido para Portugal para assaltar. Ele não foi por algum motivo e depois acabou assaltando. Não, ele saiu do Brasil. Ele falou para mim, eu saí do Brasil e vim para a Europa porque eu queria assaltar. Queria cometer roubo. E ele disse, eu cometi roubos na França, depois eu vim para Portugal, cometi roubos aqui em Portugal e eu fui preso. Só que agora eu sei por quê. Porque Deus ele estava me mantendo num lugar para eu poder ouvir o Evangelho. E ele se rendeu ao Senhor Jesus dentro da prisão. Glória a Deus. Com isso, sabe o que aconteceu? Ele dentro da prisão, ele estava livre. Ele dentro da prisão, ele era completamente livre, era o mais livre de todos aqueles prisioneiros. Lógico, houveram outros, mas aquele rapaz, ele foi livre e liberto dentro da cadeia. E sabe o que aconteceu depois? O juiz reviu, depois, um pouco tempo depois de ter falado isso para mim, o juiz reviu o caso dele. E ele foi liberto, sei lá, acho que entre 5 a 10 anos antes da pena dele ser concluída. Eu encontrei com ele na rua. Em Queluz. Estava lá andando em Queluz e dou de cara com ele. E sabe o que mais? Ele estava junto com outros missionários. Ele me apresentou ali o irmão fulano, o irmão ciclano. Nós somos missionários. Puxa vida, que glória, gente. Meu Deus, tem alguma coisa melhor do que isso? Ele foi liberto. Agora estava agindo como missionário. Amém, gente? Amados, Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir com as nossas expectativas. Por isso que está escrito em Isaías 55, os versos 8 e 9, o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que ele está querendo dizer com isso? A maneira como eu penso, Deus dizendo, a maneira como eu penso é muito mais alta, é muito superior e é incompreensível para você. A maneira como eu penso, a maneira como eu ajo, a maneira como eu defino as coisas é muito mais alta do que a maneira como você pensa, age ou define as coisas. Deus ele pensa de maneira muito diferente da nossa. E assim como isso, o tempo de Deus, na maioria das vezes, é muito diferente do nosso. A gente quer as coisas para ontem, e às vezes porque a gente precisa. Mas mesmo a gente precisando, e mesmo a palavra de Deus dizendo que Deus ele nos sustenta, ainda assim, ainda é debaixo do tempo de Deus. Deus vai mandar o suprimento para você, se você precisar, vai. Porque está escrito e é fiel. Amém, gente? Amém. Mas ele vai fazer isso de acordo com a maneira dele pensar. Ele vai mandar na hora que ele acha que é correto. Não na hora que nós achamos correto. Muitas vezes, né? Bate, né? Muitas vezes bate a vontade dele com a nossa, né? Tipo, Senhor, eu preciso para amanhã. E Deus olha e diz, tá bom, meu filho, eu já ia mandar amanhã mesmo. Pode ficar sossegado. E vem. Mas na grande maioria, não. Na grande maioria, a gente acaba sendo frustrado porque Deus ele age de acordo com a maneira dele pensar. Então, gente, por que a gente tem que aprender?
A gente tem que aprender para a gente poder ter o caráter de Cristo. Quando você e eu tivermos o caráter de Cristo, a gente vai entender como Deus age. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus ele manda as coisas que a gente precisa, ele atende os nossos pedidos quando ele vê que aquilo que a gente está pedindo está de acordo com a vontade dele. Então nós temos que aprender a pedir de acordo com a vontade de Deus, ou seja, você e eu precisamos ter o caráter de Cristo. Quando nós tivermos o caráter de Cristo, de novo eu vou dizer, a gente vai pedir aquilo que Deus quer. E a gente vai entender o tempo de Deus da maneira como Deus pensa. Amém, gente? Amém. Só que veja, eu quero dizer uma terceira coisa para você aqui, em cima de tudo isso que eu já falei para vocês até hoje. A resposta do Senhor, meus irmãos, ela é sempre conclusiva, mas ela também é reconciliadora. João Batista manda aquele recado para Jesus. Vem cá, meu filho, é você mesmo? Ou será que eu me enganei esse tempo todo e a gente vai ter que esperar mais um tempo? Ele devia ser o quê? Colérico, né? Colérico ou sanguíneo, ou de repente os dois. Ele devia ser colérico e sanguíneo, tudo ao mesmo tempo. Porque ele chega para os fariseus e fala, raça de víboras. Então, ele não devia ser uma pessoa assim muito tranquilinha, muito calma, não. Quando ele manda esse recado para o Senhor Jesus, e Jesus ele dá uma resposta para João, ele manda uma resposta para João. Em Mateus 11, capítulo 4 até... Mateus 11, versículo 4 e 5, diz o quê? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Amém, gente? Amém. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que Jesus está dizendo para João? Esse é o trabalho do Messias. Ou melhor dizendo, esse não é o trabalho do Messias, o que eu estou fazendo? Então veja, gente, o que Jesus manda dizer para João é o seguinte, olha, eu sei que você está aí, mas mesmo você estando aí nessa posição, não duvide, tenha fé. O recado que Jesus manda para João, nas entrelinhas, está dizendo isso, olha, não duvida não, mas tenha fé. O recado que Jesus está mandando para João é o seguinte, olha, você não estava errado não. Então não duvide do que você ouviu ao meu respeito. O recado que Jesus manda para João é o seguinte, olha, eu estou cumprindo exatamente o que você, João, já sabia que ia acontecer. Com isso, meus queridos, João está mandando um recado. Oh, Jesus, é tanto J que a gente se perde. Jesus está mandando um recado para João, também conclusivo. Tipo, João, ó, perca a fé não. Ó, não duvida não, porque eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. João, você não estava errado não, apenas espere. E se fosse a gente, se alguém chegasse para você e dissesse o seguinte, olha, eu não acredito em você. Como é que você e eu a gente reagiria? Talvez a gente reagisse da seguinte maneira, ah, não acredita em mim? Então meu filho, olha, vai passear. Você vai para lá e eu vou para cá. Não é? Talvez a gente respondesse assim. Mas sabe, gente, Jesus, em todo o amor que ele tinha, depois dele responder, ele dá bom testemunho de João. Os discípulos de João vão embora para falar para João, e ele diz o seguinte em Mateus 11, 9 até 11. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, e vos digo, muito mais do que um profeta. O que ele está dizendo? João é um profeta. Eu confirmo que João é um profeta. E muito mais do que um profeta. Este, no verso 10, este é de quem está escrito, eis que aí envio diante da tua face, Jesus, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas o que ele está dizendo, gente? Ele está chegando, depois de ter tido, né, essa notícia, chegando até ele. Depois dele chegar e ouvir, olha, teu primo mandou perguntar se você é o Messias mesmo.
Em vez dele ficar com raiva, o que ele faz? Ele dá bom testemunho de João. Então, com isso, eu posso dizer para você o seguinte: mesmo que você esteja passando por uma crise de fé, não se sinta culpado. Não se sinta culpado ou culpada. Tudo bem. Procure no Senhor a resposta daquilo que você precisa ouvir. Mas não se sinta culpada. Sabe por quê? Porque Deus jamais vai te acusar. O Senhor, Ele entende que nós passamos por momentos muito difíceis, de crise. E Ele jamais vai jogar isso na nossa cara, dizendo: olha, por que você não teve fé? Por que você não fez isso? Ele vai fazer o que Ele fez de João. Meu filho A, B ou C, ele é um bom filho. Só está passando por um momento ruim. Meu filho João, ele é um profeta. Mesmo tendo essa dúvida, ele é o maior dos profetas. Isso não invalidou o que ele era. Então, gente, a você, a mim, talvez você esteja nos vendo e ouvindo pela internet, se você está passando hoje por uma crise de fé, ou se você por um acaso vir a passar por uma crise de fé no futuro, nunca duvide, em primeiro lugar, nunca duvide do que o Senhor pode fazer. Nunca duvide. Mas antes se revista de fé para esperar que o tempo dele e a vontade dele se cumpram na sua vida. Se revista de fé para você conseguir aguardar que o tempo e a vontade dele se cumpram. Amados, nos momentos de crise de fé, e assim como João, o Senhor vai nos dar aquilo que nós precisamos. Repare que Jesus mandou a resposta para João exatamente aquilo que João precisava. Não mandou nem menos nem mais. Jesus mandou para João a resposta que João precisava. E assim ele vai sempre fazer conosco também. Você vai ouvir de Deus, talvez não a resposta que você queira, mas você vai ouvir com certeza a resposta que você precisa. Amém, gente? Segundo, ajuste, como nós já falamos aqui, ajuste as suas expectativas ao que o Senhor já tem feito na sua vida. Deus tem feito alguma coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã? Sim ou não? Sim. Você pode testemunhar que o Senhor é fiel? Sim ou não? Sim. Você pode testemunhar que Deus é bom, tem sido bom contigo? Sim ou não? Sim. Então, nesse tempo todo que Deus tem feito e sido bom contigo, Ele tem te mostrado, Ele tem te ensinado. Então, ajuste as suas expectativas à maneira como Deus já tem agido na sua vida. Por exemplo, eu sei por experiência própria que comigo Deus sempre leva tempo. Desde que eu me converti, eu sempre entendi isso, que o Senhor Jesus ele gasta um tempo comigo antes de Ele conceder aquilo que eu estou pedindo para Ele. Podia ser um pouquinho mais rápido, até que podia, né? Mas não é. Então, eu já sei que Deus comigo ele trabalha com tempo. E nesse meio tempo ele está dizendo: Rogério, meu filho, não é assim não, vem cá que eu quero te ensinar umas coisas. Mas o Senhor, eu estou precisando disso. Rogério, pode deixar que eu sei. E com você, como é que Deus ele age? Será que talvez ele haja mais rápido que comigo. Talvez ele haja da mesma maneira que comigo. Mas a verdade é que ele tem agido, tem. E na maneira dele agir com você, ele está te ensinando a como ele age contigo. Então, ajuste as suas expectativas a isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu já vi muito isso. Eu já vi pessoas com expectativas irreais a respeito de como Deus é, de como Deus age, ou como Deus deve agir. Eu já vi muitas pessoas assim, já conheci muitas pessoas assim, e não só assim, mas pessoas que se recusaram ou se recusavam a abrir mão dessas expectativas erradas. Sabe aquela coisa do tipo, não, Deus tem que fazer dessa forma. Quase que dizendo isso, né? E sabe o que acontece com pessoas assim? A vida fica travada. A vida não anda, não vai adiante, não progride na fé, porque ela está sempre travada com aquilo. Então ajuste as suas expectativas, tá bom, gente? E para a gente terminar mesmo, eu quero dizer para você o seguinte. Transforme as crises de fé em tremendas oportunidades de transformação na sua vida. Amém.
As crises de fé são tremendas oportunidades de transformação na sua vida. Percebe que eu não disse para você, as crises de fé são tremendas oportunidades de você receber o que você está pedindo? Percebe? Crises de fé são tremendas oportunidades para você e eu, nós aprendermos e nós moldarmos, eu não sei se existe isso em português, mas nós remoldarmos, não sei se existe, tá? Se não existir, eu estou criando essa palavra agora. Nós remoldarmos a nossa vida de acordo com aquilo que Deus quer, da maneira como Deus realmente age. Toda crise de fé, ela nos molda e ela nos aperfeiçoa. Amém, gente? Busquemos Deus, sabe? Busquemos ter o caráter de Cristo, como eu já falei antes. E olha, Deus pode estar em silêncio com você. Às vezes nós estamos orando, pedindo, clamando a Deus e Deus está em silêncio. Nós não ouvimos nada. Tem até aquela expressão no Brasil, né? Como é que é? Ah, parece que o céu é de chumbo. Eu ouvi isso em algumas igrejas. Ah, eu estou orando, parece que o céu é de chumbo, de bronze. Bronze. Ah, o céu é de bronze. Parece que minha oração não passa, né, do teto, porque o céu é de bronze, não passa. Presta atenção numa coisa. Deus nunca te abandonou. E nunca vai te abandonar. Amém? Mesmo que ele esteja em silêncio. O silêncio de Deus é muito significativo. Então, nunca desista. A você que está aqui comigo hoje, você que está nos ouvindo e ouvindo, se você está passando por um momento de crise de fé, não desista. Creia em Deus. Continue crendo em Deus, porque Ele tem o melhor para você e para nós aqui. Em nome de Jesus. Amém? Então, amados, vamos perseverar. Vamos perseverar. Em nome de Jesus, que na hora certa, aquilo que a gente precisa virá. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por mim e pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Sejam esses que estão comigo aqui hoje, sejam estes ou estas que estão nos vendo e ouvindo pela internet. Que declaram que hoje estão passando por uma crise de fé. Que não entendem por que é que certas coisas estão acontecendo. Senhor, por favor, em nome de Jesus, nos guarda nesse momento, Senhor. Guarda os teus filhos, guarda as tuas filhas. Ajuda-nos, ó Deus, a nós perseverarmos em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a nós não darmos ouvidos a quem nós não devemos dar ouvidos. Ajuda-nos, ó Deus, a nós mantermos a fé. Que nesses momentos de crise nós possamos ser moldados, ó Pai, à Sua imagem e à Sua semelhança. Eu te peço isso em nome de Jesus, crendo, Pai, que o Senhor nunca nos abandonou e nem nunca vai nos abandonar. Eu te peço a tua bênção sobre a vida do dizimista e sobre a vida do ofertante. Que ele possa ver as janelas do céu se abrindo sobre si, sobre sua renda. Que ele possa, Deus, conseguir novos trabalhos, ou trabalhos mais bem pagos, ou melhores trabalhos. Ó Pai, disse que o UK, disse que a Europa está passando por uma crise, mas, Senhor, o teu povo, ele pode ser próspero, independente do momento que o mundo está vivendo. Nós vemos, ó Deus, no livro de Êxodo, que o Egito foi flagelado por pragas, mas que o teu povo daquele tempo, os judeus, eles continuavam prósperos. As fazendas estavam sendo destruídas, o gado estava morrendo dos egípcios, mas o teu povo estava próspero. Eu creio nisso para o nosso dia, para os nossos dias. Então, Senhor, abençoa o teu povo, que eles sejam prósperos ainda nessa geração, para que isso também seja testemunho para aqueles que não te conhecem. Pai, eu te peço também pela semana, pela nossa semana, a semana do teu povo, que ela seja uma semana abençoada. Que o Senhor abra portas adiante deles, adiante de nós, ó Deus. Que o Senhor venha a travar toda a obra do adversário, ó Pai. Que o Senhor venha a pôr abaixo toda e qualquer armadilha preparada à nossa frente, em nome de Jesus. Que o Senhor vá à nossa frente,
abrindo portas, que o Senhor vá à nossa esquerda e à nossa direita, impedindo que a gente saia do caminho, que o Senhor vá atrás de nós, nos protegendo, ó Deus, em nome de Jesus. E que essa semana seja uma semana de bênção e vitória. Amém. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês, a Igreja Cristã Nova Aliança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?